Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, no versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Queridos, se a gente pegar os livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, 12 livros históricos e 12 livros proféticos dos profetas menores, nós vamos encaixá-los na mesma história, na mesma época, situando, falando sobre a mesma situação. Se a gente começa a estudar a história de Israel, a gente vai ver que Deus queria ser o rei de Israel, mas um dia o Israel pediu um rei. E Samuel ficou muito triste nessa época, porque Samuel era um juiz e um profeta, e Deus falou para ele: olha, não foi a você que estão rejeitando a mim. Eles querem ser como os outros das nações, mas tudo bem, vamos dar um rei para ele. E aí veio Saul. E aí a gente não vai aqui falar de toda a história, mas só para resumir a questão, a gente sabe das histórias que veio o rei Saul, depois o rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra. Davi desejou edificar um templo ao Senhor, e Deus falou que ele não ia edificar um templo a ele, porque ele era um homem de sangue, e isso ia se cumprir em Salomão, seu filho. E aí veio Salomão, edificou o templo de Deus, a casa de oração. E aí a gente vai ouvir a história aonde veio Reoboão, filho de Salomão, que por causa dele, por causa de uma situação, Israel foi dividido nos reinos de Judá, e reino de Israel ficava ali. E, enfim, e você vai pegar a história, tanto de Judá como a história de Israel, que ora se levantava um rei mau, e o povo sofria, e daí o povo se arrependia, aí se levantava um rei bom, que destruía ali aqueles ídolos, aquelas idolatria que Israel criou. E aí a gente vai vendo isso acontecendo o tempo todo em Judá, em Jerusalém, em Judá e Israel, até que o momento, depois que se passaram muitos anos, aonde Israel é levado cativo para a Babilônia. E aí os muros de Jerusalém são destruídos, o templo de Jerusalém é destruído, de certa maneira, e são levados os utensílios do templo para a Babilônia. Enfim, a gente tem toda essa história aí. O templo de Salomão, assim como era o tabernáculo na época de Moisés, nas peregrinações de Israel pelo deserto, que era o exemplo da manifestação de Deus no meio de Israel, o templo de Salomão também passou a ser isso. Esse exemplo da manifestação da glória de Deus ali no povo de Israel. E era interessante que quando o povo edificou o templo, ou quando Deus queria falar com o povo, ou com Moisés, na época do tabernáculo, a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo, a glória de Deus vinha sobre o templo de Salomão,
E o povo via que Deus estava ali. Era a manifestação clara e evidente de que o Senhor estava guiando e abençoando o povo de Israel. Aí a gente tem a história de Ageu, que fala: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse texto que está falando exatamente ali, profetizando da volta do povo de Israel para Israel, e da reconstrução dos muros de Jerusalém, e da reconstrução do templo, da reedificação do templo. E aí, pegando toda essa história resumida que eu estou dizendo para vocês, nós chegamos a esse texto que nós lemos aqui em Esdras, aonde, quando eles lançam a pedra fundamental, a reedificação do templo, o povo jovem que havia ouvido falar do templo, do grande templo de Salomão, se alegra. Mas os anciãos que haviam visto o primeiro templo, eles começam a chorar, e há aquela mistura de choro e de alegria de ver Deus cumprindo a sua promessa, a volta de Israel e a reedificação do templo de Jerusalém. Quando a gente continua lendo o livro de Esdras e a gente vê o término da reedificação do templo, existiu uma coisa, algo que não acontece ali, que sempre aconteceu antes. Quantos aqui já leram o livro de Esdras todos alguma vez? O que acontece? O que não acontece no término da reedificação do templo que acontecia antes? Quem sabe? Vou dizer para vocês. O povo se alegra, o povo está em júbilo, mas algo não acontece ali no templo de Jerusalém. Antes, a glória de Deus se manifestava no tabernáculo. A glória de Deus se manifestava no templo. Mas depois de idas e vindas, de desviar e de retornar aos caminhos do Senhor de Israel, Deus promete que eles voltariam a Jerusalém, eles voltam, Deus cumpre a sua promessa, mas agora, nesse momento, a glória de Deus não se manifesta mais no templo de Jerusalém. Eles tinham a promessa cumprida, mas agora a presença palpável de Deus não está ali mais, não aparece ali mais, aquela glória que acontecia. Eu não quero conjecturar, não quero tentar interpretar o porquê que isso não acontece, mas eu quero trazer um pensamento a todos nós aqui, uma meditação nessa noite, sobre as promessas que têm sido derramadas sobre nossa vida, ou sobre as coisas que nós temos feito para Deus, vamos colocar entre aspas, ou os nossos cultos, ou as nossas pregações, ou os nossos louvores, ou as nossas maneiras de ir para as praças e pregar o Evangelho. Existe algo que em muitas canções está faltando. Existe algo que em muitos cantores está faltando. Existe algo que em muitos de nós, missionários, está faltando. É a manifestação da glória de Deus. E eu não falo da manifestação da glória de Deus de maneira religiosa ou desenhada, que muitos têm dito por aí, como se a glória de Deus só estivesse se houver cura, ou como se a glória de Deus só estivesse se tiver línguas estranhas. E isso não significa simplesmente que Deus está ali. Existe algo, queridos, que precisamos perceber, que precisamos muito mais do que simplesmente ritos religiosos, que precisamos muito mais do que simplesmente estar orando, fazendo nossas orações memorizadas, ou cantando os nossos hinos decorados. Existe algo mais importante do que isso, que é viver exclusivamente, unicamente, para que Deus seja glorificado e que a glória de Deus seja manifesta, não simplesmente em línguas estranhas, porque falar em línguas estranhas não é significado de avivamento. Avivamento significa pessoas salvas, libertas, transformadas e convertidas no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos visto e andado por aí,
visto muita gente falar em línguas estranhas, mas poucas pessoas realmente recebendo a Jesus. Sou contra línguas estranhas? Obviamente não. Não sou em maneira nenhuma contra nada que acontece na Bíblia, mas eu não, que fala a Bíblia, mas eu não posso falar que é avivamento simplesmente reuniões de cristãos aonde não há manifestação de Deus e aonde não há realmente quebrantamento e conversão de pessoas, confissão de pecados, arrependimento e mudança de vida, não somente a dos outros, mas as nossas próprias vidas. Porque há coisas em nós que precisamos mudar, há coisas aqui dentro que precisamos nos arrepender, há coisas aqui dentro que nós precisamos ser transformados. A questão do templo de Jerusalém era apenas uma manifestação material daquilo que realmente tinha um significado. Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós sabemos esse versículo, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O templo era um significado material daquilo da verdade espiritual que precisava acontecer no coração do povo de Israel. Porque o povo uma hora estava diante de Deus e uma hora se afastava de Deus, permitindo que todo tipo de idolatria entrasse, inclusive no templo de Salomão, que era o templo da casa de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então quer dizer que essa palavra não se cumpriu? Se cumpre. Essa palavra se cumpre. Porque logo você vai ver que no templo de Jerusalém alguém muito importante aparece. Alguém, alguns anos mais tarde, algumas dezenas de anos mais tarde, aparece. O Deus encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus, está ali, ele adentra aquelas portas, e agora a glória de Deus, que não foi manifestada ali naquele lugar anteriormente, agora é manifesta através da vida de Jesus. Jesus entra por aquelas portas, entra por ali e diz agora: olha, eu sou a vida eterna, vocês não vão mais orar virados para esse tempo, vocês vão orar a mim, porque eu sou o caminho que leva ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, a glória de Deus, aparece no templo novamente. Uma glória que não aparecia há mais de 400 anos. Aparece naquele templo novamente, mostrando para eles: o caminho sou eu, o único caminho que pode mudar a sua vida. Queridos, muitas vezes desejamos a religião, mas não desejamos o Senhor. E aqui não me importa se você é evangélico, católico, espírita, não me importa. O que é importante, querido, em tudo isso, que só existe um Salvador, e é Jesus Cristo. Não há outro meio, não há teologia, por mais que se estude teologia, por mais que se estude qualquer coisa, a ciência, por mais que você seja ateu, querido, querendo ou não a humanidade, só existe um caminho que leva a Deus, só existe um caminho de verdade, um caminho, uma verdade, uma vida, e essa é Jesus. Não há outro, não há outro. E por que falar isso para crente? Porque muitas vezes estamos aceitando as promessas de Deus, estamos até vendo aquilo que nós pedimos a Deus se cumprir, mas sem a glória de Deus. Estamos desejando muita coisa, mas estamos não desejando mais a glória do Senhor, e é a glória de Cristo. Aqueles homens não entendiam isso. Você percebe que lá no Novo Testamento, quando Jesus vem e expulsa os cambistas do templo, a gente acha que Jesus está bronqueado com eles, porque eles estão fazendo da casa dele de comércio. Mas existia um porquê a mais pelo que Jesus estava expulsando aqueles cambistas de lá. Lembra que nós falamos aqui, quem estava aqui no estudo, falamos sobre Gênesis capítulo 12, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o templo de Jerusalém foi construído, era para o povo de Israel.